Glória ao Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que privilégio poder estar na casa do Senhor, amém? Estou muito feliz, muito contente com o que Deus está fazendo no nosso meio e também na minha vida pessoal. O Senhor está trabalhando de maneira linda, maravilhosa, e nós estamos trazendo algumas ministrações sobre a paternidade espiritual. Já ministramos alguns dias sobre isso, e hoje nós vamos estar dando continuidade nesse assunto, sobre a paternidade espiritual, sobre a paternidade do Pai Celestial e também do teu Pai espiritual, que é alguém que Deus coloca do seu lado. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Tome assento, queridos. Fiquei muito feliz de ver o irmão Éder também aqui conosco, né? Sempre que nós chegamos ali no banco, ele nos recebe com muito carinho. Louvado seja Deus pela vida do nosso irmão e também todos os irmãos e irmãs que estão nos visitando. Eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado nessa noite. Glória a Deus. Antes de eu entrar na palavra, eu quero convidar você para entrar lá no Face e procura lá o meu nome, Lienay Ramos Correia, porque hoje foi transmitido o programa pelo meu perfil, né, que o da igreja não sei porque não está transmitindo. Tem uma mensagem ali que foi transmitida essa manhã. E se você não veio no culto hoje de manhã, não assistiu pela live, é muito interessante que você assista aquela mensagem, porque você vai ser edificado pela palavra de Deus. Amém? Deus, ele deixou um princípio estabelecido para a liderança na igreja. E esse princípio, ele é desde o comecinho da criação do ser humano. É o princípio de Deus, pai e filhos. Diga comigo, pai e filhos. Esse é o princípio de Deus. Você que quer ser abençoado por Deus e que quer viver os propósitos de Deus na tua vida, você precisa entender o princípio da paternidade espiritual. Para você ser salvo, você não precisa entender de nada. Para você ser salvo, basta crer pela fé no sangue de Jesus Cristo, no sacrifício do Calvário, e você está caminhando para o céu. Amém? Prova disso é o ladrão na cruz, né? Do lado do Senhor Jesus, olha para ele e pela fé que brotou dentro do seu coração, ele reconheceu que aquele que estava ao seu lado era o Salvador. Era o Deus Todo-Poderoso, e ele olha para o Senhor Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que o Senhor Jesus responde? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, para ser salvo, irmão, não precisa fazer curso de batismo, não precisa participar de pais e filhos, não precisa doutrinas. Para ser salvo, basta crer no sangue de Jesus. Agora, para viver o propósito de Deus para você, para a tua vida, aí você precisa começar a entender a palavra de Deus, para que você não viva uma vida de qualquer maneira, mas para que você viva uma vida que edifica o reino de Jesus Cristo. Aleluia! Um pai espiritual, que é uma pessoa, nós já vamos estar aprendendo sobre isso, é alguém que Deus coloca na tua vida. Um pai espiritual, ele nunca vai tomar o lugar de Deus ou vai mediar você para Deus. Quero que você entenda isso. Jamais um pai espiritual pode tomar o lugar de Deus na tua vida. Nem o pai deve sentir-se dessa maneira, e nem o filho deve pensar que algum homem pode mudar a tua história. Você está acompanhando? De jeito nenhum. Não há como. E não há como um pai espiritual ser teu mediador entre você e Deus, porque há um só mediador, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo, homem. Ele é o teu mediador. Não há como
um pai espiritual fazer esse serviço. Por quê? Porque Deus exige de cada um de nós relacionamento íntimo com Ele. Olha para o irmãozinho que está do seu lado e diz assim: o pai está querendo falar com você faz tempo. A sós. Aqui é que está o milagre. Aqui é que está o segredo da coisa. O pai está querendo falar contigo a sós. Hoje eu vinha para a igreja a sós com a minha filha, com a Amy. E eu lembrei que poucas vezes eu andei sozinho com meu pai. Muito pouco. Porque eu era um dos últimos, né? Restolho ali, finalzinho já, raspa de panela, aquele finalzinho mesmo. Depois de 8 filhos, aí nasceu eu. Depois nasceu o pastor Joab. Nós dois era mais de ladinho, era muito criança, irmão. Então poucas vezes eu andei com ele, mas hoje andando com a minha filha, eu olhei para ela, peguei na mão dela e falei: filha, eu te amo. E ela falou para mim: também te amo, pai. Sabe, irmãos, o que é isso? É porque a vida é tão corrida. Eu tenho mais 2, tem a esposa, tem a igreja, é tantos irmãos que a gente está conversando todos os dias, que parece que você não tem tempo para falar com a tua filha. Mas quando eu tive a oportunidade de estar a sós, eu percebi o quanto eu amo aquela menina. Eu olhei para ela: eu te amo. E é o que Deus quer fazer com você. Você chega aqui na casa do Senhor, Deus fala contigo. Claro que Ele fala. Ele usa até uma mula, por que não vai usar o pastor Nai? Não é verdade? Ele me usa para falar com você. Ele usa os seus servos para falar contigo. Ele usa o ministério de louvor através das canções para falar com você. Mas o teu pai, Ele quer falar a sós com você. Ele quer um tempo lá na tua casa, um tempo em que você vai desligar celular, vai desligar a televisão e vai entrar num quarto a sós com Ele. Aleluia. Alabashuri omaná. Ultimamente eu tenho chegado no meu sofá ali, eu só dobro os joelhos, o Espírito Santo já está ali. Eu digo: estou aqui, Jesus. Aleluia. Sabe o que ele fala? E eu também estou aqui, meu filho. Te manda rabasuri omanamara labastei. Aleluia. Aleluia. Abaste candarama. O teu Pai celestial, Ele te dá a salvação. E o teu Pai ministerial, o teu Pai espiritual, Ele vai te dar propósito. Ele vai transmitir para você o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Então, irmãos, se é Deus que salva, se é o Senhor Jesus que salva, o importante é a salvação. Então por que é tão importante a relação, entender a relação pai e filhos? Porque nós nunca, presta atenção, nunca poderemos executar o propósito de Deus para as nossas vidas se nós não entendermos o princípio da paternidade e se nós não estivermos ligados a um pai espiritual. Que tem muito crente solto por aí. Estão caminhando para o céu, mas estão soltinhos. Agora, se você quer receber de Deus o propósito para a tua vida, você precisa sim estar ligado a um pai espiritual. Quem não está ligado a um pai espiritual não vai receber esses propósitos. E você já vai entender isso aqui no decorrer da mensagem. Jesus deixou definido o que é sucesso ministerial. Talvez você está olhando: mas eu não tenho ministério, eu só venho no culto no domingo. Você só não se conectou a um pai espiritual ainda, mas cada um de nós tem sim um ministério de Deus na sua vida. Cada um de nós tem um chamado, um propósito de Deus na nossa vida. Essa manhã, o Espírito Santo nos revelou de onde viemos,
para onde vamos e quem somos. E você sabe de onde você veio. Você veio de Deus, está indo para Ele e tem todos os recursos do papai nas tuas mãos para executar a vontade do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Abra sua Bíblia, João, capítulo 4, e versículo 34. Se você encontrou o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, diga amém. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que é comida, irmão Aguinelo? Comida é a necessidade básica do ser humano. É a necessidade primária do ser humano, comida. É a necessidade primária do ser humano, comida. Qual que é a tua preocupação? Comida. Roupa, você dá um jeito. Casa, você dá um jeito. Vestimenta, você dá um jeito. Agora, comida. E o que o Senhor Jesus diz? Ele diz para você o que é sucesso ministerial nessa palavra. A minha comida, a minha necessidade básica, a minha necessidade primária é fazer o quê? A vontade do meu Pai. O filho que tem revelação de quem ele é, a sua necessidade básica é fazer a vontade do Pai. Ele não está preocupado com comida, não está preocupado com roupa, não está preocupado com casa, não está preocupado com essas coisas. Porque a necessidade primária dele é estar no centro da vontade de Deus. Ele só pensa isso: Pai, estou caminhando certo, estou fazendo o que é para eu fazer, estou desenvolvendo o que é para eu fazer. Mas pastor, é que dá medinho, pastor, é que a gente fica, às vezes falta fé, às vezes, pastor. Quando você entender que você é filho do Pai, e crescer e amadurecer, a tua necessidade primária vai ser fazer a vontade do Pai. E a partir daquele momento, o Pai é que vai olhar por você em todo o tempo. Em todo o tempo. Quando eu me entreguei para o Senhor Jesus e disse: Senhor, sou 100% teu. Ele falou: então eu também sou 100% teu. Sou totalmente dependente teu, Senhor. Não de boca, mas de coração. O Pai disse: então fica tranquilo que eu vou cuidar de você. Tem gente preocupada aqui nessa noite. E o Pai está olhando para você e está dizendo: por que você está preocupado? Por que você está atribulado? Seja totalmente meu, que eu vou cuidar de tudo o que é teu. Aleluia! Sucesso ministerial não se mede por talentos, não se mede por dons, não se mede por edifícios ou pelo tamanho da congregação. Sucesso ministerial, ele se define por duas coisas. Primeiro, vai prestando atenção, irmão, é um pouquinho enfadonho esse começo, mas nós vamos chegar lá. Por duas coisas. Primeiro, cumprir o propósito do Pai. Se você está cumprindo o propósito do Pai, você está tendo sucesso ministerial. E o segundo ponto do sucesso ministerial é preparar um filho espiritual para dar continuidade na obra do Senhor, da tua vida. Quando nós olhamos para João Batista andava no deserto vestido de pele de camelo. Mas não era uma pele de camelo preparadinha, de couro de camelo, não era isso aí não, irmão. Era aquele corão por cima de camelo, acho que ele mesmo que fez. Aquilo fedia.
se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos, e andava lá no deserto, a voz que clama no deserto. E a pregação dele, irmãos, era para espantar todo mundo, mas não espantava ninguém. Sabe por quê? Porque estava no centro da vontade de Deus. A pregação dele era assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Agora está todo mundo correndo para cá para se batizar, né? Suas cobras. Essa era a mensagem dele. Vestido com aquela roupa esquisita, cheirosão que só. Devia ser magro, que era uma coisa. Parecia todas as costelas do homem. Imagina, irmão. Mel e gafanhoto. Morando no deserto. E o povo, todo mundo indo para lá. Todo mundo indo para lá. E o Senhor Jesus, quando fala de João Batista, diz assim: o maior profeta que já existiu. E aí você olha para o Senhor Jesus. Como é que andava o Senhor Jesus? Elegante. O Senhor Jesus já nasceu rico, humanamente falando, porque ele se fez pobre. Mas como assim ele se fez pobre? Claro, deixou toda a glória. Mas aqui, no âmbito natural, irmãos, já recebeu ouro, já recebeu incenso, já recebeu mirra. E as pessoas no Natal trazem aquelas caixinhas desse tamanho assim, né? Os magos trazendo. Que caixinha, irmãos? Era camelos carregados de ouro trazendo. E quando vão crucificar o Senhor Jesus, antes de açoitá-lo, o que eles fizeram? Lançaram sorte sobre a roupa de Jesus. Por que lançaram sorte sobre a roupa? Hein, Conrado? Para o ímpar, quem é que fica com a roupa de Jesus? Por que fizeram isso? Porque era de linho fino. Era uma roupa de primeira. E onde é que andava o Senhor Jesus? Comendo peixe, churrascada, tomando vinho. Quando faltava o vinho, ele transformava a água em vinho também. Coisa linda. E as pessoas reclamavam porque ele se vestia assim, porque ele comia bem, chamavam ele de comilão e de beberrão. Mas aonde Jesus ia, a multidão o seguia. Por quê? Um contraste. João, pobre lá no meio do deserto. Jesus nas cidades. Certa ocasião chega uma mulher com um vaso de alabastro, perfume caríssimo, um ano inteiro de um trabalhador. Pega aquele vaso de alabastro, arranca a cabeça daquele vaso e dá um banho no Senhor Jesus. E aí aqueles murmuradores em volta: para que fazer isso? E o Judas ligeirão: acho que não devia fazer isso não, nós poderíamos pegar esse perfume, vender e dar para os pobres. E o que o Senhor Jesus fala? Ei, deixa ela, estou gostando. Está entendendo? Deixa ela que eu estou gostando. Os pobres sempre tereis convosco. Que tristeza. Se você é pobre, que seja passageiro. Porque essa pobreza está só aqui na tua mente, que vai ter que ser liberta, porque você é filho do Deus Todo-Poderoso. Mas os dois estavam no centro da vontade de Deus. Então, se você está no centro da vontade de Deus, se Deus te chama para ser ricão, amém. Se Deus te chama para andar no deserto, amém, desde que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Teu Pai Celestial te deu a salvação, teu Pai Espiritual te dá propósito, diga comigo propósito. Unção, herança, graça de Deus. Você crê nisso? Olha só. Quando você se conecta ao teu pai espiritual, vão se produzir essas coisas que eu falei em você, que são indispensáveis
para um líder de sucesso. Levanta o teu dedinho assim para você aprender bem. Levanta lá, irmã Cleonice. Dá um glória a Deus aí. Era só a irmã Cleonice. Vai lá, diga conhecimento, visão, identidade, propósito, unção, herança. Quando você se conecta com um pai espiritual, você vai receber tudo isso. Agora, unção e herança, você só receberá se você passar de filho verdadeiro para um filho amado. Unção e herança, você só recebe se você transitar. Você é um filho verdadeiro. Você vai receber conhecimento, vai receber visão, vai receber propósito, vai receber identidade, conhecimento, mas unção e herança, só os amados. Eu tive poucos pais espirituais, bem pouquinho, e nós vamos ler uma palavra sobre isso. Mas de todos eles, eu recebi unção e herança. Porque eu consegui passar de um filho verdadeiro a um filho amado. Aleluia. Abra Atos, capítulo 9, e o versículo 17. Se tem alguém do teu lado que não tem uma Bíblia, chega junto dele aí para ele ler a palavra junto com você. Atos, capítulo 9, e o versículo 17. Se você encontrou, dá um amém. Amém. Olha aqui para mim um pouquinho. Olha só um pouquinho para mim. Corre aqui os 3 pastores. A unção de Deus, a herança espiritual, a herança que Deus coloca sobre um homem, ela nunca virá diretamente. Presta atenção. Não vem assim. Nunca. Você não vai encontrar isso na Bíblia. A unção de Deus, a herança espiritual, ela sempre virá pela imposição de mãos. Sempre virá pela imposição de mãos, porque Deus, ele trabalha no princípio pai e filhos. E um pai terreno como eu posso olhar para os filhos e eu posso me enganar. Mas Deus nunca se engana. Quem sabe se é um filho amado de verdade? É Ele. É Ele. E é Ele. E quando vamos orar e abençoar essa pessoa, eu posso decretar, eu posso falar sobre ele: Senhor, traz unção, aquilo que está sobre a minha vida, aquilo que eu recebi, mas só vai receber se for filho amado. Diga, não basta ser filho verdadeiro, tem que ser filho amado. Leia comigo aí, Atos capítulo 9, versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Senta lá, só fica aqui o pastor Alfeu. Obrigado. Saulo é o apóstolo Paulo, que você conhece. Estava vindo lá em cima do seu cavalo, no caminho de Damasco.
perseguindo e matando os cristãos, achando que estava fazendo o correto. E lá vinha ele com o seu cavalo. Vai lá, com o cavalo, pastor. Bem bonitão. O que aparece de repente? Uma luz. O Paulo literalmente caiu do cavalo. E o Senhor Jesus está ali. Ninguém podia ver, ninguém podia ouvir. E o Saulo diz: quem és, Senhor? Ele já sabia que era Senhor. E o Senhor Jesus diz assim: Saulo, eu sou aquele a quem tu persegues. O Senhor Jesus não poderia ter colocado a mão sobre ele ali e dito: receba unção, porque você vai ser o apóstolo Paulo. Você vai escrever muito. O Novo Testamento, a base da igreja, é você que vai escrever. O Senhor Jesus não fez isso. O Senhor Jesus disse assim: agora, Saulo, você vai ficar cego por um tempo, mas você vai entrar na cidade, e você vai ficar lá na casa do Simão, e vai ficar lá esperando, porque eu vou mandar um servo meu impor as mãos sobre você e transmitir unção sobre a tua vida, e transmitir herança sobre a tua vida. Aleluia! E sabe o que aconteceu? A história é linda demais, não dá para ficar sem contar. O Ananias está orando lá na casa dele, e vem o Espírito Santo. Ô Ananias, eu quero que tu faça um trabalho para mim. Tu vai lá na casa do Simão, e está lá o Saulo, e tu vai impor as mãos sobre ele, e você vai dizer para ele que eu falei com ele lá no caminho, e ele vai voltar a ver. E o Ananias: Senhor, eu conheço esse homem, eu sei quem é esse homem, ele anda matando os cristãos por aí, está matando todo mundo, Senhor. Eu não vou. Você vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Muitas vezes o pai espiritual olha para o filho e diz: esse aí não dá nada, esse aí não. E Deus diz assim: impõe as mãos sobre ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia! Aleluia! Te mandere masto. Obrigado, pastor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha um filho espiritual. Ele tinha um filho espiritual. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 2. Primeira carta a Timóteo. Versículo 2. Você encontrou? Tem gente procurando ainda, né? Que uma cartinha pequena ali. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga comigo: meu verdadeiro filho. Quem aqui é verdadeiro filho? Quem aqui é um verdadeiro filho do pastor Nai? Pai espiritual. Verdadeiro filho. Ele escreve: meu verdadeiro filho. Agora vai para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Encontrou? Timóteo, meu amado filho. Houve uma transição. A primeira cartinha era: meu verdadeiro filho.
você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer assim, você vai fazer assado. As notícias chegaram lá no ouvido do Paulo. Chegaram lá as notícias, Timóteo fez assim, assim, como você falou. Ah, é? Timóteo, meu amado filho. Houve uma transição de filho verdadeiro a filho amado. O filho amado é quem recebe a herança, recebe a unção do seu pai. Um filho verdadeiro pode nunca receber a herança. Com certeza você deve conhecer alguém, uma família, que o pai deixou tudo para quem? Para um filho, e o outro ficou sem nada. Eu conheço pessoas assim, conheço famílias assim. Mas é que o pai gostava mais daquele ali do que do outro. Mas é claro, se gostava mais de um, é porque aquele era filho amado. O outro podia ser filho verdadeiro, mas era um filho rebelde. Era um filho que não amava o pai. Era um filho que não amava as coisas do pai. Vocês conhecem pessoas onde o pai levanta uma firma, levanta uma empresa, levanta um negócio. E qual que é o sonho do pai? Que o filho dê continuidade naquele projeto. Que o filho dê continuidade naquele trabalho. E o pai tem lá 2, 3 filhos. E de repente os filhos, não quero tocar esse negócio, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero não sei o quê. Mas tem um que diz, eu quero assumir esse negócio. Eu quero dar continuidade no trabalho do meu pai. Quem é o filho amado? Irmão. Deus está procurando filhos amados. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, que a minha comida seja a tua vontade, o teu propósito. Que o meu ideal seja o teu propósito. Aleluia. O verdadeiro significa que vem da raiz, que é o original. E você se torna um filho verdadeiro quando te conecta voluntariamente ao seu pai espiritual. Esse processo não pode ser forçado, não pode ser manipulado, mas é uma decisão pessoal sua de ser filho daquele pai. É uma decisão sua de ser igual àquele pai, de ser como aquela pessoa. Jamais vai ser forçado, ninguém vai forçar você a ser um filho espiritual, vai ser uma decisão sua. O processo é sempre o mesmo para reconhecer o seu pai espiritual. Presta atenção, vou repetir. O processo para você reconhecer o seu pai espiritual será sempre o mesmo. Você já entendeu que herança e unção se recebe pela imposição de mãos. Agora, para você reconhecer se você é um filho espiritual, o processo vai ser sempre o mesmo. Corre aqui. É isso aqui. Eu recebi, faz tempo já, mais de 1 ano, eu recebi um paletó do pastor Joab, numa oração aqui. O apóstolo, ele veio e colocou aquele paletó sobre mim. Eu sei muito bem o que ele estava fazendo. Eu sei muito bem o que ele estava fazendo. Outra oração que estávamos aqui. Ele pegou o paletó que ele tinha e falou para mim, vai lá e coloca sobre o Fernando. Eu fui lá e coloquei sobre o Fernando. Eu entendi muito bem o que ele estava dizendo. Depois ele pegou esse anel aqui. Fazem 14 anos que eu dei esse anel para ele. Nem eu e nem ele éramos pastores. Nós trabalhávamos na igreja, mas não tínhamos sido consagrados. E eu dei esse anel para ele. Mas tem tantos milagres que já aconteceu nesse anel aqui.
E alguém diz, pastor, mas isso aí é misticismo. Eu não sei, mas a Bíblia diz que os lenços de Paulo curavam os enfermos. Os aventais curavam os enfermos. A sombra de Pedro curava os enfermos. E aí na oração ele veio, está aqui. O processo para você identificar o teu pai espiritual sempre será o mesmo. Será lançada sobre você uma capa, um manto de unção. Será lançado sobre a tua vida um manto de unção. E a partir do momento que aquele manto é lançado sobre você, você fica conectado àquele homem. E o teu desejo é seguir aquele homem. Pode ser através de uma oração que alguém fez por você. O homem de Deus orou por você, você recebeu o milagre. O teu coração ardeu, a cura aconteceu, seja física, seja emocional. O teu coração transbordou e você ficou conectado àquele homem. Você se tornou um filho verdadeiro a partir daquele momento. Quer ver só? Abra 1 Reis, capítulo 19 e versículo 19. Eu tenho que andar mais rápido. Se não der para terminar hoje, eu termino outro dia, irmãos. Vamos lá. 1 Reis 19, versículo 19. Encontrou, diz amém. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Aleluia. Olha aqui. Elias desceu lá do monte, onde ele tinha se enfiado lá, numa caverna. E Deus fala com ele, diz, o que você está fazendo aqui, Elias? Estou cansado, estou atribulado. Desce. Desce que tem muita coisa para fazer. E sabe o Eliseu? Sim, então, você vai ungir o Eliseu profeta no teu lugar. Deus não poderia ungir o Eliseu direto? Deus é Deus? Sim, mas Deus não quebra os seus princípios. Você pode dar um amém por isso? Amém. Vai, Elias, desce. E o Elias desce. E está lá o Eliseu trabalhando. E o Elias passa. O que ele estava fazendo? Como é que é o arado aí? Mostra para mim como é que é o arado. 2 cabos, uma junta de boi, e ele vai segurando. E lá estava ele, lavrando. Irmãos, tinha 11 pessoas lavrando na frente de Eliseu. Eliseu era o último. Tinha 11 lavrando na frente, e ele era o último. Bem pertinho de onde morava Eliseu, sabe o que tinha? Tinha uma escola de profetas. Diga, escola de profetas. Diga assim, faculdade de teologia. Tinha uma faculdade de teologia, cheio de profetas, que se achavam profetas, ou que desejavam ser profetas. E o Eliseu, suando no sol, lavrando a terra. E o Elias vem. É isso aqui mesmo. Deus mandou, está mandado. Vai comigo, leia a Bíblia aí. 1 Reis 19, versículo 20. O que acontece com Eliseu? Então deixou ele os bois e correu após Elias. Elias passou, jogou a capa sobre Eliseu. Eu acho que eu coloquei direito, eu acho que não foi assim, homem. Vai lá, está lavrando. Vamos tentar imaginar aqui. Vai lá, está lavrando. Para lá, pastor, para lá. Acho que esse Elias não quer a benção. Esse Elias. Cadê o Eliseu? Cadê o Eliseu?
Cadê? O Elias andava rápido, pois só com uma comidinha ele andou muito, irmão. Ó. Continua a leitura comigo. Correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Você percebeu o que aconteceu na vida de Eliseu? Ele reconheceu o seu pai espiritual quando a capa foi lançada sobre ele. Mas tem pessoas que você lança a capa sobre eles, e eles não reconhecem. Você lança a capa. Por que será que o pastor está fazendo isso? Por que será que o pastor está falando isso? O homem de Deus diz para você: anda comigo, gruda em mim, cola em mim. E o camarada não entende. Tudo é importante. Não consegue se desligar dessa vida. Agora Eliseu, a capa caiu sobre ele, ele já correu. Ô meu pai, ô Elias, deixa eu lá dar um beijo no meu pai e na minha mãe primeiro, depois eu vou te seguir. Ele vai e volta. Mas o que eu te fiz, cara? Não fiz nada, não falei nada para você. O Elias nem falou para ele: me segue. Continua a leitura. Versículo 21. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Vai lá, dá um beijo no pai, dá um beijo na mãe, volta, olha para os bois, vamos fazer um churrasco de despedida aqui. Pá! Pegou aquela canga, pegou aquela madeira, fez uma fogueira ali, matou. O homem era violento, já matou os bois, festa. Gente, acabou-se a minha vida secular. Daqui para frente, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Aleluia! O que Eliseu não sabia é que tinha um propósito de Deus tão maravilhoso na vida dele. Elias sabia, mas Eliseu não sabia, e Elias também não podia revelar. Elias apenas podia lançar a capa. Ninguém obrigou Eliseu a segui-lo, mas ele, naquele momento que ele recebe a capa, ele faz uma festa dizendo: não quero mais saber de nada, daqui para frente é fazer a vontade do meu pai. A Bíblia diz que ele servia Elias. E a partir daquele momento alguém pode dizer: ali ele já se tornou um filho amado? Não, apenas um filho verdadeiro. Filho amado, o processo é longo. Filho amado, para se tornar um filho amado, o processo é longo. Ali ele apenas passou a ser um filho, mas para receber a herança e a unção de Elias, ele teve que caminhar muito com Elias. Diga caminhar. Muito. E muito tempo. Aleluia. Então, ser um filho espiritual é uma decisão pessoal. Depois que você se identifica como filho verdadeiro, isso não significa que você esteja pronto para receber a herança. Quem aqui é um filho verdadeiro? Levanta a mão. Isso ainda não significa que você esteja pronto para receber a herança. Quer ver só? Abra Gálatas capítulo 4, versículo 1. Obrigado, pastor. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Se você encontrou, dá um amém bem forte. Amém. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Amém? Para que você entenda,
Imagine você um pai que tem um filho pequeno e lá na sua casa tem o filho da empregada. Hã? O dono da casa, o dono da mansão, o dono da fazenda tem um filho pequeno. Mas lá junto, brincando com aquele filho pequeno, está a filha da empregada. O filho do patrão, o filho do dono da fazenda, ele é senhor de tudo, mas ele não difere em nada do filho da empregada. Ele é igualzinho. Quando que ele começará a exercer o senhorio? Quando ele crescer. Quando ele se tornar mais parecido com o pai. Na medida em que ele vai crescendo, ele vai tomando conhecimento de quem é seu pai, vai recebendo conhecimento, vai recebendo a visão do pai, vai recebendo o propósito do pai, vai recebendo na sua vida identidade de quem ele é. E por último, o pai coloca um anel na sua mão e diz: hoje você recebe a herança e você daqui para frente é senhor. Mas isso só vai acontecer se esse filho se tornar um filho amado. Se ele for um filho rebelde, mesmo sendo um filho verdadeiro, não tomará posse da herança. Aí tem gente que é crente 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a sua vida é sempre rasinha. A sua vida é sempre rasinha, não tem um milagre para contar. Lembra de uma cura na tua vida? Ah, eu lembro quando era pequeno, uma vez a minha mãe orou. Não tem milagres na vida dele. A sua vida é sempre uma mesmice, sempre a mesma coisa. Sempre que você chega perto dele: e aí, meu irmão, a paz do Senhor, como é que você está? Levando. O fogo está caindo na igreja. Tem gente recebendo dons espirituais. Tem gente que o céu está se abrindo e Deus está mandando bênção financeira, está mandando cura. E você olha para o camarada e ele está 20 anos, 15 anos de crente, não acontece nada, não acontece nada, não acontece nada. E aí chega um aninho de crente, já tem testemunho para contar, já tem bênção, já está fazendo as coisas. Irmãos, o desenvolvimento depende de você. O desenvolvimento depende de você, de grudar no papai e dizer: qual é o propósito? Qual é a visão? O que Deus quer para mim? O que Deus quer para mim nesse lugar? Você não pode chegar numa igreja e pensar: eu vou ser um crente de banco. Você tem que chegar numa igreja e dizer: qual é o propósito de Deus para mim neste lugar? Qual é o propósito de Deus para a minha vida neste lugar? Quando você chega com as suas enfermidades, quando você chega com os seus problemas, tá certo, irmãos. Você veio buscar a tua bênção. Amém, glória a Deus. E aí Deus te abençoa. O que significa? Foi lançado o manto de unção sobre a tua vida. E você diz: esse é um homem de Deus, orou por mim, aconteceu um milagre. Essa casa aqui é a casa de Deus, aqui milagres acontecem. Foi lançado a capa sobre você. Agora, o propósito de Deus para você, você precisa se tornar um filho amado. Filho amado, o Senhor Deus, Ele diz para o seu Filho Jesus Cristo, quando este sobe no batismo, nas águas: este é meu Filho amado. Essa palavra amado, agapeto, em grego, estava dizendo: este é meu filho em quem eu tenho prazer. Este é meu filho favorito. Diga: filho favorito. Quem é que recebe a herança? Diga: filho favorito. O filho favorito vai receber herança. Nessa noite tem alguém que quer receber herança aqui? Tem alguém aqui que quer receber unção nesse lugar? Aleluia. Aleluia. Davi teve um filho chamado Absalão. Era um filho verdadeiro, mas nunca foi um filho amado. Vai prestando atenção aí. O rei Davi teve um filho chamado Absalão. Era filho verdadeiro, mas nunca foi filho amado.
O amor de Absalão por seu pai nunca amadureceu, porque ele estava sempre centralizado em si mesmo. E essa palavra está pegando alguns dos meus filhos aqui. Pessoas que andam comigo, que caminham comigo, mas o seu amor para com o seu pai espiritual não amadureceu. Vocês estão centralizados em si mesmo. O meu ministério, o meu chamado, e não é assim que funciona. É o ministério do meu pai espiritual, é o chamado do meu pai espiritual. Quando você começar a colocar isso em prática, então você passa a amadurecer o teu amor e começa a estar preparado para receber unção e herança. Trabalhava com o pastor Gerson. O homem era duro, mas era o meu pai. O homem era duríssimo, mas era o meu pai e eu era filho amado. Nai faz assim, faço. Nai faz assado, faz. Nai passo, engraxo o meu sapato. Eu olhei. Porque, além de ser o meu pai espiritual, ele era meu irmão. E aí o meu irmão olha para mim, engraxa o meu sapato. Eu não estava acostumado com aquilo, irmãos. Eu não estava pronto para aquilo. Ele, dá uma engraxada, deixa bonito. Andei no barro, está sujo. Falei, deixa comigo. O homem tinha chulé, irmãos. Fui lá para o tanque, limpei, passei a graxa, dei um brilho. Trouxe para o meu papai. E aí, mano, ficou bom? Ficou ótimo. Teu pai te ensina coisas para toda a tua vida. A igreja estava lotada. Culto Santa Ceia. Eu dirigi o Ministério de Louvor. Igual o Valdemir aqui, não com tanta excelência, né, Val? Que aqui não tem páreo, né? E eu tocava aqui, bem no cantinho, porque eu gostava de ficar aqui e ver toda a banda. Presta atenção, irmãos. Culto de Santa Ceia, tinha mais gente do que hoje aqui. Tinha umas 500 pessoas lá. E de repente ele estava pregando. Só que ele não estava falando de Elias e Eliseu. Ele estava falando de Eliseu e de Geazi. Se tem gente que vai levar uns aí agora, daqui a pouco, imagina quando falar de Eliseu e Geazi. Porque falar de Elias e Eliseu é uma maravilha. Agora de Eliseu e Geazi a coisa complicou. Porque Geazi era todo errado. E aí o que ele fala? O pastor Gerson está lá. Irmãos, Geazi, o servo de Eliseu, era todo atrapalhado, meio abobalhado. Mas era o que Deus tinha colocado para servir Eliseu. E igual o Nai, meio abobalhado, acha que sabe tudo. A filha dele está aqui. Queria morrer de vergonha. Aí eu cheguei em casa, quem estava lá na minha casa aquele dia? A minha sogra. Nai, o que foi aquilo? Em vez de apaziguar, meteu fogo. Eu falei, o que foi eu não sei. Só sei que da minha boca não vai sair nenhuma murmuração contra o homem de Deus. Alabashuriama. Foco na herança, foco na unção. Deus quer levantar filhos espirituais nesse lugar. Mas Deus jamais vai levantar crente de açúcar que não aguenta nada. Não dá para falar nada. Ai, ai. Irmãos, dobre o joelho, vamos orar. Tem uns cabritos aí que ficaram sentados. Cheguei, e aí, tá com um problema no joelho? Não, então dobra o joelho. Opa, é ovelha mesmo, só estava rebelde. Mas tem uns que quando o pastor dá assim, ai, ai, você tem que aprender a orar, querido. Você tem que aprender a orar. Toca na igreja, canta na igreja e não dobra o joelho para orar. Que é isso? Pede para o pastor abençoar a tua vida. Quando está enfermo, ora por mim. Mas você não é capaz de dobrar o joelho? Tem que levar uma cajadada para criar caráter cristão. Caráter de filho de Deus.
Aleluia. Absalão tenta tomar o lugar do seu pai, à força. Eu não posso falar aqui, irmãos, que é muito longa essa história, mas ele tenta tomar o lugar, ele tenta tomar a herança do pai, à força. E sabe o que acontece? Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 18. 2 Samuel 18 e 18. Se você encontrou, diz amém. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que estava no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Olha aqui para mim. Quando você trai o seu pai espiritual, você liquida o teu futuro. Você extermina a tua descendência. E tudo que sobrará para você será monumentos. Agora, monumento não tem vida, monumento não tem movimento. Eu conheço homens que se rebelaram contra o seu pai espiritual, levantaram igrejas, levantaram prédios, mas não deixou sucessor. Um ministério de sucesso é estar no centro da vontade de Deus, executar a vontade de Deus e deixar um filho espiritual. Todas as vezes que você tentar usurpar a herança, você vai estar causando voluntariamente um mal para você e para a tua descendência. Nunca queira usurpar. Seja um filho amado, que a herança e a unção virá sobre você. Não é por força, não é por violência, não é por manipulação. Oh Deus, me ajuda, Senhor, nessa noite. O verdadeiro pai espiritual, ele nunca vai pôr a sua honra em monumentos, porque ele tem filhos. Tem filhos, irmãos. Que triste, né? Já pensou? Sei lá quanto tempo o Senhor vai me dar de vida. Ah, construiu uma igreja, construiu não sei o quê, mas e quem que deu seguimento ao trabalho? Não, irmãos. Eu quero, quando findar a minha vida, ter ao redor do meu caixão muitos filhos espirituais, pastores, missionários, apóstolos, profetas, doutores, mestres. Aleluia! Vai comigo bem ligeiro, Marcos capítulo 1, versículo 17. Marcos 1, 17 e 18. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Amém. Até aqui. Como que o Senhor Jesus chama os seus filhos espirituais? Ele não vai lá e diz: me segue porque senão eu vou descer o reio, me segue porque senão vai acontecer isso. Não, não, não. Me segue e eu farei de você pescadores de homens. Me segue. O pai nunca pode querer levantar um filho que não o esteja seguindo. Alguém não está seguindo você e você vai querer levantar ele como teu filho? Vai dar problema. Vai dar problema. Tem filho que não obedece coisa simples, coisa pequena. E a Bíblia diz: como foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Você dá comandos simples e você já identifica se é um coração que te ama ou não. Comando simples: Water, eu quero que você toque o instrumento comigo. Eu subo no púlpito, você toca comigo. Sim, Senhor. Sobe. Agora, se não sobe, se não vem no ensaio, o que está vendo com esse coração? Ah, não, é que eu tive um compromisso. Não é que aconteceu isso. Não é que eu dormi demais. Não é que...
o coração não está ligado a você. Jesus lhe disse: vinde após mim, me segue. Os discípulos não andavam pregando, os discípulos não andavam curando os enfermos, os discípulos andavam atrás de Jesus. Passado o tempo, Jesus olha e diz: agora vocês vão. E eles vão e voltam. Alguns milagres operaram, estavam felizes. Outros não conseguiram operar o milagre, não estavam bem prontos ainda. Mas se nas coisas pequenas o teu pai espiritual não pode contar com você, o que dirá das grandes? Alguém tem que estar seguindo você para que você o honre. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Põe a tua mão no teu coração. Você é um pai espiritual de alguém? Põe a tua mãozinha aí. Quem é o teu filho espiritual? Ai, pastor, oxa, meu irmão, então tem que produzir um aí. Não está cuidando de ninguém ainda? Tem que cuidar de alguém. Tem que amar alguém. Tem que corrigir alguém. Primeira Timóteo capítulo 3, versículo 10. Se você encontrou, diz amém. Amém. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Quem quer ser um filho espiritual aí, receber herança e unção? A palavra está dizendo, primeiro prova. Corre aqui. Primeiro prova. O que é provar? Bota na prova. Bota na prova. Se for irrepreensível, aí sim você vai passar a herança e vai passar a unção. Agora, se é repreensível, o que é repreensível? Que você tem que estar corrigindo toda hora. Você fala de novo, e você chama, e você fala, e a pessoa está sempre... não está pronto, não é filho amado. E a palavra está dizendo que é preciso provar primeiro. Filho que vai onde quer, filho que pensa que enrola o pai, que não dá satisfação, mostra-se rapidamente se são ou não filhos amados. Filho amado fala onde vai. Sabe como é que eu provo um filho? Eu escrevi aqui, ó. Primeiro ponto, eu deixo que me siga. Quando eu lanço a capa, e o maravilhoso de eu estar falando aqui, porque alguns vão receber revelação. Mas tem um que você fala como que funciona e ele não percebe, ele continua do mesmo jeito. Está cego, tem que cair as escamas, como caiu de Saulo. Você joga a capa, e você percebe que ele começa a te seguir. E aí você deixa ele te seguir. E você caminha, e você anda, e você faz, e você vai, e você vem, e você deixa ele te seguindo. E ele fica te seguindo, e fica te seguindo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, repreendo mais forte. Muito mais forte. Tem irmão da igreja que acha que eu sou brabo. Uma é a irmã Cleonice. Ela acha que eu sou brabo. Quem é que acha que o pastor é brabo? Levanta a mão. Alguns aí. Só pouquinho, só pouquinho. Achei que era mais. Glória a Deus. Mas se você andar do meu lado uma semana, aí você vai ver o que é um homem brabo. É porque repreende duro. Repreendo mais duro, mais duro, mais duro. Para quê? Para provar. Terceiro ponto. Deixo de canto. Deixa lá. Deixa o barro lá. Só trabalho difícil. Só trabalho difícil para ele. Só trabalho difícil para ele. Deixa. 6 anos trabalhei com o pastor Gerson. 5 anos como pastor. 5 anos como pastor.
uma oportunidade para dar uma palavra na igreja. Uma única palavrinha em 5 anos. O que ele fez? Me deixou de lado. Agora, para engraxar sapato, para lavar a Kombi, para buscar os irmãos, para lavar ônibus. Ah, o Nai estava ali. Deixa de canto. Corrijo, não para maltratá-lo, mas para confrontá-lo, irmãos. É preciso. Você tem que corrigir. Tem que corrigir. Fez errado, está errado. Fez errado, está errado. Fez errado, está errado. Pôs o copo aqui, o copo era para estar aqui. É aqui, cara. Já falei para você, é aqui. Aí na outra semana o cara põe o copo bem certinho ali. Faz de conta que não viu que ele está fazendo certo. Vai provando. Vai provando. Vai esmagando. Vai moendo. Vai moendo. Aí quando o camarada acha que está bem bom, aí você corrige publicamente. O mundo, e até aqui na igreja um dia alguém falou, eu gosto do pastor Nai porque ele corrige no particular e elogia publicamente. Eu falei, ih rapaz, tu está tão longe. Porque se você estivesse bem pertinho, você ia entender que a palavra de Deus diz que os presbíteros sejam corrigidos publicamente para que haja temor. Ah, mas pode levar um processo. Se é filho amado, não vai dar processo. E aí você corrige a pessoa. E deixa lá. E aí vai. Só observando. Para ver se tem murmuração. Se tem reclames. Aí vem uma consagração na igreja. Aí você consagra esse, consagra aquele. Mas aquele que é teu filho, que você sabe que está... Não vão consagrar. Deixa lá. Deixa lá. Aí de repente você escuta. Fulano lá ficou nervoso. Pé, falhou. Já era. Não houve nada. Continua agindo exatamente do mesmo jeitinho. Eu vou falar algo aqui para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. O pastor Leandro está ali, é o vice-presidente da igreja. Ele era presbítero ainda, abriu uma congregação. Eu cheguei para ele e falei, presbítero Leandro, eu vou colocar outro no teu lugar. Sim, senhor, como o pastor falar, está falado, pastor. Vou colocar outro. Não quero mais que o senhor esteja ali dirigindo a congregação. Vou pôr outra pessoa no teu lugar. Amém. Amém, pastor. Coloquei outro. Passou uns dias. Pastor, será que nós podemos abrir um outro trabalho, pastor? Será que nós podemos? Eu falei, calma. Calma, fica aí de canto um pouco. Posso abrir? Vamos. Abrimos o trabalho. Daqui a pouco cheguei, pastor, nós vamos fechar aquele trabalho. Como? Não, nós vamos fechar. Tá bom, pastor. Sim, senhor. Depois de bem moidinho, falei, Leandro, eu vou te consagrar pastor. Ele falou, amém, o que o senhor falar está falado. Filho amado. Filho amado. E aí tem alguém que diz assim, eu não quero ser igual ao pastor Leandro. Você está muito longe de ser igual ao pastor Leandro. Aprenda a ser amado. Aprenda a amar o papai. É impossível ele não te ouvir. É impossível ele não sentir. Quando choras as tuas lágrimas, ele colhe. É impossível ele não te ouvir. É impossível ele não sentir. Quando chora as tuas lágrimas, ele colhe.
como Davi orou, se quebrantou, Deus perdoou. E também a oração que Ana fez, Deus atendeu e um filho deu. E hoje Ele pode escutar sua voz. É só clamar com muita fé. E se uma lágrima rolar, irá sentir a mão de